Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, e eu gravo esse vídeo para falar um pouco sobre o que é que a política reserva na agenda dessa semana que vai chamar a atenção dos mercados. Semana cheia, depois dos últimos dias um pouco parados em Brasília por conta do feriado da última terça-feira, que vai ver aí uma série de avanços nas propostas que o mercado tem monitorado no Congresso. O tema mais relevante que o mercado vai acompanhar é a tramitação da PEC dos precatórios, que tem previsão de votação nessa terça-feira na comissão especial, ficando pronta para ser votada em plenário a partir daí. O relatório já foi apresentado na semana anterior e a expectativa é que ele não tenha alterações até o momento da votação. A gente lembra, ele equaciona aquela questão dos 90 bilhões de reais previstos para gastos com decisões judiciais no ano que vem, criando um subteto de 40 bilhões de reais e abrindo um espaço de 50 bilhões de reais para o governo poder fazer outros tipos de gastos no ano que vem. Há duas preocupações principais na tramitação desse projeto, tanto na comissão quanto no plenário, e elas são as seguintes. A primeira delas é a possibilidade de que deputados de uma parte do governo, inclusive, trabalhem pela inclusão nessa proposta de um mecanismo que permita a extensão do auxílio emergencial em 2022. O segundo é que, diante da constatação de que talvez esses 50 bilhões de reais não sejam suficientes para o governo conseguir alocar todos os gastos que ele pretende no ano que vem, haja algum tipo de mobilização por parte dos deputados para tentar ampliar um pouco esse espaço, trocando eventualmente o indexador de algumas despesas, o indexador da correção do teto de gastos, por exemplo. Essas duas possibilidades têm sido afastadas pelos deputados que comandam ali as discussões sobre a proposta de emenda à Constituição, mas o mercado vai prestar atenção agora na comissão especial, no plenário da Câmara e quando ela for ao Senado, para saber se essas possibilidades têm chance de avançar ou não. A semana traz também outros dois pontos de pressão sobre o time econômico. O primeiro deles é que a gente vai se aproximando ali do fim do período de pagamento do auxílio emergencial que se encerra agora em outubro. O governo e o time econômico, para evitar deixar um vácuo ali entre o fim do auxílio emergencial e o início do pagamento do Auxílio Brasil, corre para tentar oferecer uma solução que passe por cima da necessidade da aprovação da proposta de reforma do imposto de renda no Senado. A gente lembra, essa proposta é necessária para o pagamento do Auxílio Brasil por enquanto, porque é ela que fornece receita para ampliação dessas despesas. O governo tenta uma maneira de driblar essa necessidade, dividindo o reajuste que vai ser dado ao Bolsa Família em dois. Então, ao invés de colocar o Auxílio Brasil direto em R$300, ele vai corrigir o Bolsa Família pela inflação, o que dispensa a necessidade de nova receita, e vai criar um benefício temporário de R$80 mais ou menos para chegar nos R$300 pretendidos, e como esse benefício também é temporário, não dependeria da criação de nova receita. Essa é a alternativa, esse é o plano B do governo que o Ministério da Economia tem corrido para deixar pronto, caso seja necessário, como a gente disse, para não deixar um vácuo ali entre o final do auxílio emergencial e o início do pagamento do Auxílio Brasil. Outro ponto de pressão sobre a equipe econômica é a presença do ministro Paulo Guedes no Congresso nessa semana. Ele foi convidado pelo Senado e deve comparecer na terça-feira para falar à Comissão de Assunto Econômico e deve ter também a data da convocação no plenário da Câmara definida pelo presidente Arthur Lira. A gente lembra que ele foi chamado a falar sobre as atividades da sua empresa offshore, mas deve ter ali uma cobrança feita por deputados da oposição e mesmo por alguns partidos da base sobre a situação da economia do país de uma maneira geral. Outros dois assuntos da agenda legislativa com alguma relação com a economia. O primeiro deles é a expectativa de alguma manifestação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a respeito do projeto de lei que trata da cobrança de ICMS sobre combustíveis, projeto que foi aprovado a toque de caixa pela Câmara dos Deputados na quarta-feira passada e que agora tramita no Senado. Correlato a isso, tem nova mobilização de caminhoneiros, falando em paralisação no dia 1º de novembro, mas o Ministério da Infraestrutura, que acompanha o tema, diz que não vê ali grande mobilização ou grande capilaridade nesse chamamento e imagina que a manifestação deva ter adesão semelhante às que aconteceram antes do 7 de setembro, que não trouxeram grande impacto para a economia. Por fim, no cenário eleitoral, a semana conta também com um primeiro debate entre os candidatos do PSDB às prévias, que vão escolher qual o candidato do partido à presidência da República no final de novembro. Eles se encontram nesta terça-feira para esse debate. São 3 candidatos, Arthur Virgílio, João Dória e Eduardo Leite,
mas a disputa entre esses dois últimos, entre o governador de São Paulo e o governador do Rio Grande do Sul. Esses são, portanto, os principais temas dessa semana na agenda da política que o mercado está de olho, e eu volto a falar com vocês na próxima segunda-feira. Até lá!